Você tem acompanhado a cobertura a respeito da tensão Venezuela e Estados Unidos aqui no Epoch Times Brasil. A gente tem documentado como há primeiro o relato de envio de 3 destroyers para o sul do Caribe, depois 3 navios com desembarque anfíbio se juntam, estamos falando de 4.000 militares. Até hoje no programa mais cedo a gente falava sobre fontes falando de mais recursos aéreos e até submarino nuclear indo ali para a região. Isso sempre com fontes de inteligência falando a agências de notícias que a coisa tem endereço, a costa da Venezuela. Esse esforço passa também por uma iniciativa diplomática. A gente tem visto Paraguai, Equador, Trindade e Tobago e outros países designarem também, ou designarem o Cartel dos Sóis como organização terrorista, ou fazerem outras manifestações de apoio a respeito do assunto. Isso agora toma uma proporção maior. O presidente argentino Javier Milei está anunciando a designação do Cartel dos Sóis, o cartel estatal da Venezuela, liderado por Maduro, como uma organização terrorista. Vamos conferir as publicações aqui ao lado. Isso foi horas antes da gente entrar no ar. Essa é a publicação, então, da chancelaria da Argentina, ou melhor dizendo, do Ministério da Segurança Nacional. A gente lê aqui o que foi publicado nas redes. É dito que o governo argentino declara o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista, em coordenação com o Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional, Agricultura e Ministério da Justiça, incorporamos a essa organização criminal transnacional o registro público ao registro público de pessoas e entidades vinculadas a atos terroristas e ao seu financiamento, ou repete, uma coisa parecida com o FTO ou SDN, as listas de designação dos Estados Unidos. Essa classificação habilita a aplicação de sanções financeiras e restrições operacionais que limitam a sua capacidade de ação em atividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, exploração ilegal de recursos naturais e seus vínculos com outras estruturas criminosas da região. A gente tem aqui ainda parte, então, do press release, do comunicado oficial do governo venezuelano. Eu leio para vocês o que diz aí, porque também traz uma especificação em mais detalhes a respeito do que isso implica. Segundo o comunicado oficial, com essa medida, a Argentina fortalece os mecanismos preventivos e de sanções frente a operações de financiamento vinculadas ao terrorismo e ao crime organizado, reforça a cooperação internacional em matéria de segurança e justiça, e estreita sua coordenação com sócios regionais e multilaterais, reafirma seu compromisso com a paz, a estabilidade e a segurança hemisférica e o marco do respeito ao direito internacional e dos instrumentos multilaterais aplicáveis. A designação sob o repete habilita a aplicação de sanções financeiras e restrições operacionais destinadas a limitar a capacidade de ação dessas organizações criminosas, ao mesmo tempo em que protege o sistema financeiro argentino de ser utilizado com fins ilícitos. As acusações a respeito do assunto não são amplas e na Argentina são abrangentes. Houve o caso do empresário Alex Saab, malas cheias de dinheiro que iam para a Argentina. Uma das pessoas acusadas pelo Departamento da Justiça, já ia falar de Estado, pelo Departamento de Justiça americano, de estar envolvida em tudo isso, uma conspiração narcoterrorista com o Cartel dos Sóis, era Hugo El Pollo Carvajal, um ex-oficial de contra-inteligência da Venezuela, general, alta patente. Ele chegou a dar entrevista à Record, foi reportagem grande no Brasil, quem acompanha de perto a pauta vai lembrar, falando de malas de dinheiro indo para líderes de toda a região, para partidos políticos não só da América Latina, senão também da Espanha. Ele dizia que o caso Alex Saab, que trouxe tanta atenção ao dinheiro indo para a Argentina, era parte desse esquema, uma coisa então que também implica diretamente o país. Eu citei sem querer o Departamento de Estado ao falar do Departamento de Justiça e agora eu aproveito para citar com vocês também o seguinte. Hoje mais cedo você acompanhou a reunião de gabinete do governo americano com tradução simultânea e cobertura especial bem aqui no Epoch Times Brasil. Ali eu resgato um trecho da fala de Marco Rubio, onde ele falou que crescia uma coalizão internacional contra o narcotráfico, uma aliança com Trindade e Tobago, Guiana, Paraguai e Equador, e hoje se soma a Argentina. Nas palavras de Marco Rubio, estamos verdadeiramente na ofensiva. Eu tenho resgatado, salutarmente, quando a gente cobre o assunto, também os dados a respeito disso, e eu quero passar com vocês novamente pelas acusações que a gente tem cobrido diariamente para que se entenda isso. Se a gente pontuou a Argentina, parte do nosso compromisso com você é também te dar informação e buscar ser transparente quanto à fonte primária. Se a gente pode passar então por isso na tela. Eu falava do indiciamento de uma conspiração narcoterrorista para, nas palavras do Departamento de Justiça americano, inundar os Estados Unidos com cocaína. Aqui a gente tem o release à imprensa de Nicolás Maduro Moros e 14 oficiais venezuelanos, ex-oficiais e atuais, por cooperar com as Farc para escoar as drogas então que vinham da Colômbia para os Estados Unidos. Conspiração narcoterrorista é o que você vai ver nas palavras exatas utilizadas pelo Departamento de Justiça. Ali era o release para a imprensa, aqui são os documentos de fonte primária, que vem diretamente, então, do Departamento de Justiça. Seguindo, nesse relatório, podemos voltar, traz aqui. Seguindo nesse relatório, a gente tem isso daqui.
tráfico de drogas instrumentalizado, como a Venezuela construiu um supercartel para atacar os Estados Unidos. Erguendo-se sobre as estimativas oficiais e trazendo também dados de outras fontes, isso é um relatório do think tank independente americano Center for Secure and Free Society, o Centro por uma Sociedade Livre e Segura. Esse é um dado de 2022 que tem impactado amplamente o debate público, onde se documentou que em 2022 o regime venezuelano teria sido responsável pela distribuição de 1 em cada 4 quilos de cocaína no mundo, 25% de toda droga, toda cocaína circulando no mundo passando pelas mãos do regime venezuelano em algum ponto. Não há como Maduro escapar de responsabilidade. Quem conhece o caso do Kiko Sanches Flores e dos sobrinhos de Maduro no Haiti sabe que a família teria implicação direta, então, com o narcotráfico. Passando por isso ainda, a gente vai para sanções sobre o cartel que é encabeçado por Maduro. A gente cobriu mais cedo nas nossas manchetes do Brasil e do mundo a designação de mais recursos militares americanos para o sul do Caribe, para a costa da Venezuela. Isso vem com uma flexibilização da estrutura legal para que isso ocorra. Explicando. Maduro foi designado como chefe de uma organização criminosa. Essa organização criminosa foi designada como uma organização terrorista. Aí se abre a caixa de ferramentas, permitindo até mesmo operações militares a depender do caso, e dando mais recursos, mais meios de ação ao governo americano. É nesse contexto que vêm as forças bélicas dos Estados Unidos para o sul do Caribe, por isso também o debate a respeito da possibilidade de ação militar. Sanções do Tesouro, então, a Maduro. E aí vem, claro, aquilo que também foi outra questão que dominou as manchetes. A recompensa para informações sobre Maduro era 15 milhões de dólares, informações que levassem à captura do líder do regime. Subiu depois para 25 milhões, e aí dobrou para essa declaração que vocês estão vendo aqui ao lado. 50 milhões por informações que levem à prisão ou à condenação de Nicolás Maduro. A nossa apuração dá conta de que isso é o preço mais alto já imposto sobre a cabeça, então, de qualquer procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Vem aí, então, o press release do Departamento de Estado. A Argentina se junta a esse esforço, a gente aguarda para ver o que vem a partir disso. Fato é que, enquanto isso acontece, existe também o ângulo mais amplo de uma tensão regional, onde a gente viu outros regimes da região, com destaque o da Colômbia de Gustavo Petro, se manifestando contra a ação americana e se posicionando de certa forma ao lado do regime venezuelano. Quando houve a fraude eleitoral na Venezuela em 2024, foi dito que México, Colômbia e Brasil seriam aqueles que poderiam desequilibrar um balanço regional em termos de para que lado a coisa ia em termos de pressão. A gente aguarda para ver também se haverá posição brasileira a respeito do assunto, apesar de haver muita especulação, mesmo a possibilidade de que houvesse algum tipo de auxílio para uma escapada de Maduro. Eu não quero adiantar nenhuma informação aqui que eu não possa ser taxativo, mas vou trazer informação para o público para ficar atento na nossa programação. A gente também está tentando apurar a respeito de especulações e boatos de que poderia haver até um movimento ao estilo Nadine Heredia. Então, a ex-primeira-dama do Peru, condenada no caso Lava Jato, que foi trazida pela Força Aérea Brasileira para solo nacional. É dito que há alternativas de Maduro tanto para alguma coisa parecida com isso, quanto até indo para a Nicarágua, no caso de uma ação mais extrema. Maduro também tem tentado aí alguma reação, convocando 4,5 milhões de milicianos, forças paramilitares armadas, tentando uma mobilização em massa, mas ainda assim é uma coisa que fica até risível quando a gente bota no panorama internacional. Uma força incapaz de reagir ao maior poder bélico da história, os Estados Unidos, mesmo utilizando apenas uma fração de sua força no sul do Caribe.